O evento de Halloween não para de ficar melhor aqui no World of Tanks, e nesse segundo vídeo aqui sobre o modo, irei abordar a Monster Mash, que é a operação dos tanques monstros aqui com superpoderes, conteúdos aqui de atualização no jogo e também uma gameplay e review com a minha escolha do Monster Hunter. Bye. E esse modo tá de fato muito especial, porque além de cada tanque ter o seu superpoder, você consegue treinar tripulações de uma maneira muito mais rápida, fazer pontos da Season Darkness Rising e também outros benefícios que eu irei comentar pra vocês na parte da oficina. Isso é bem legal porque você consegue, além de tudo, jogar com o Spectre, que é um tanque gratuito. Então, por caso você não tenha nenhum tanque monstro, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te explicar vários benefícios aqui. E também como você progredir aqui nesse Halloween, principalmente na parte das tripulações, que é o grande foco desse modo exclusivo aqui. Cara, é sério que o time tá perdendo essa aqui ainda? Eu tô jogando fino aqui, mesmo assim o time tá jogando bem mal, né, inclusive. Tô carregando aqui nesse evento de Halloween, galera. Olé! Vem pra cima, filho da puta. Tá como hack danado ainda, pô. O cara não deve ter nem kit de conserto aqui. Cara, quem disse que eu não tô carregando o modo de Halloween, galera? Pelo amor de Deus, hein, velho. Oh! Pro player aqui no Halloween, hein? Oh! Evento temporário não conta pro Damian. Foda-se. Eu quero ganhar, quero farmar aqui, fi. 6k de dano no modo de 5 contra 5 aqui nessa partida. Quero ver quem me supera. Porra! Ainda tem cara pra pegar aqui ainda. Tem um Revenant aqui, que é o tanque que tem poder de se ocultar aqui entre os tanques que estão mortos aqui, né? Porque tem vários Revenantes aqui. E também tem esse Beloroth ali ainda. Opa! Meu amigo, acho que eu vou fazer 7k de combinado nessa aqui em pleno Halloween. Eu metendo 7k. Que é isso, hein, galera? Pô! Ah! Tem mais dano pra fazer, cara. Eu tô metendo simplesmente 7k numa partida 5 contra 5 aqui no Halloween, galera. Se não vale o seu like, eu não sei o que acontece. E aqui a gente agora vai atrás do Revenant, porque é um tanque que se oculta aqui, tá? Então, nesse modo aqui tem todos os Revenants que estão pelo mapa, né? Então, deixa eu até ver se eu acho um aqui pra mostrar pra vocês. Eles deixam tipo um chassis falsos aqui, ó. Tá dando tiro aqui. Tá aqui perto, ó. Que nem esse aqui, ó. Entendeu? Só que às vezes ele fica oculto. Então a gente tem que achar um por um aqui. Inclusive tá dando tiro, eu não sei onde tá. Tem que fazer isso aqui mesmo pra testar, cara. Mas acho que tá aqui, né? Cara, eu tô cego, mano. Cara, que loucura, né? Meu, tem muitos, né, cara? Então quando o cara fica parado, não dá nem pra saber onde ele tá. Então é uma loucura isso aqui. Vou ver que eu tô com HP, ó. Tá por aqui, tá por aqui. Ó, ele tava atirando no Def, então ele deve estar na reta aqui. Opa! Eu avistei. Agora se lascou. Ah, peguei ele aqui. Vamos testar o lança-chamas dele, Esse daqui tem lança-chamas, tá, galera? O modo tá impressionante aqui, velho. Vamos queimar esse cara aqui. Se quer se ocultar, mano, vai ser queimado vivo. Vai ser queimado vivo aqui pra largar de ser trouxa. Esse modo é muito divertido, cara. Ah, tá pegando fogo, meu. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Cara, que partida minha, né? Cara, meu Deus, velho. Olha o time! Se somar, fazer a somatória do time, 5.300, 5.800. Carreguei aqui nas costas. Então bora pro conteúdo de oficina, porque vai ter review com esse tanque aqui. Vai ter gameplay com ele aqui no modo Cold War, no modo normal, sem ser esse modo Halloween específico. E também vão ter as informações aqui da Monster Mash e da Monster Hunter. Bora lá pro conteúdo de oficina. E agora sim, galera, nossa parte de oficina aqui. Primeiramente, eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks Console. Sejam bem-vindos a esse vídeo e ao canal.
E antes de mais nada, eu queria realmente fazer um agradecimento aqui, pessoal, porque o apoio que vocês estão me dando é algo surreal, assim. No vídeo da semana passada, no Halloween, eu tava agradecendo por 200 inscritos, e agora nós estamos chegando perto aos 300 inscritos. Então o que eu peço pra vocês é se inscreverem no canal, darem um like, porque eu tô agregando conteúdo de dicas pra vocês em todos os meus vídeos, principalmente com o propósito do canal, que é fazer vocês melhorarem no World of Tanks. Eu estou prezando demais pela comunidade brasileira, tanto que a gente está se engajando demais. Fico muito orgulhoso por ver esses números e também o apoio que vocês estão dando, não só em compartilhamento, como na visualização, no like. E aí a principal forma que vocês têm de me ajudar é enviando o link do meu canal para seu amigo que joga World of Tanks, para aquele seu grupo que você tem de watch. Então isso ajuda demais porque novas pessoas começam a conhecer o canal, assistir os vídeos e melhorarem com as dicas e colocar em prática tudo que eu passo aqui para vocês. E hoje nesse vídeo não será diferente porque eu vou trazer uma cobertura completa do evento de Halloween aqui, porque a gente tá com a Monster Mash lançada, pessoal. Monster Mash consiste nos tanques monstros despertos no modo exclusivo, como vocês viram agora na partida, onde cada tanque tem o seu superpoder. Primeiramente, antes de passar os superpoderes dele, vou passar aqui pra vocês todos os tanques, tá? Roosevelt, Centurion Bellerophon, Holyhound, Monster Jäger, Asterion. Todos esses tanques aqui estão com umas skins muito bonitas aqui e com poderes bem especiais. Tem também o T-Creature, que é uma TD alemã. E pra você que não tem nenhum tanque monstro, fica tranquilo, porque assim que você logar no modo, tem o Spectre aqui totalmente de graça. Tem o dragão, o KV5 Dragão Eslavo, que é um dos melhores aqui. O Dragon, que tá muito bom também. O Death Chariot, que também tem uma arma incrível aqui nesse modo. E o Pharaohs aqui, que também é bem excelente. Galera, primeiramente, o Monster Mash é um modo essencial para você treinar tripulações World of Tanks, porque ele tá dando um bônus que na linha final, se você soma todos os impulsos, tá dando algo na casa de 300, 400% de XP a mais. Então é ideal para, caso você seja iniciante no jogo, coloca um tripulante aqui nesses tanques e joga o jogo para upar as tripulações, porque vocês vão ter um bônus muito significativo. Esses tanques aqui, eles comportam as tripulações de cada nação. Por exemplo, o Laika é um tanque americano, então você vai colocar qualquer tripulação americana nele aqui para treinar. E assim vale para os tanques britânicos, alemães, soviéticos e assim por diante. Tem um esqueminha que eu vou ensinar aqui para vocês de como naturalizar uma tripulação. Então, por exemplo, eu quero colocar uma tripulação britânica no meu tanque Asterion, por exemplo. Você vem aqui, pega e você seleciona um tanque alemão. Nisso, você consegue naturalizar qualquer tripulação de qualquer nação para qualquer nação por 60 de ouro. Essa operação você consegue reverter depois, então digamos que você pague 120 de ouro na conta e consegue treinar a tripulação aqui, mesmo que o seu tanque monstro não seja da nação que você queira treinar, entendeu? Isso aqui é bem ideal porque você consegue transferir depois. Outra dica bem interessante é para você pegar tripulações que você não tem inserido em nenhuma nação. Por exemplo, esse monstro aqui. Eu posso colocar de graça ele em qualquer nação dos tanques aqui. Americana, britânica, alemã. Vamos testar aqui, por exemplo, na mercenária. Então sempre tem essas dicas aqui, muito bônus, para vocês aumentarem as tripulações de vocês. Além disso também, galera, esse modo tá bem específico e exclusivo, porque não conta para estatística, então você pode jogar sem problema nenhum, tá? É bem tranquilo jogar aqui nesse modo, porque você consegue ter um relaxamento, porque é um modo divertido, e também treinar a tripulação. Só que não é um modo bom para fazer prata. Lembrando que assim, galera, esses tanques aqui, eles permitem vocês colocarem consumíveis, tá? Então coloquem, porque tem tanques assim, por exemplo, o dragão eslavo aqui, que é o Gornish aqui, KV5, ele coloca fogo em todos os tiros. Então se você não colocar os consumíveis, pelo menos, vocês vão ficar com o tanque todo lascado. Então coloquem os consumíveis. Equipamento eu não indico, tá? A não ser que você queira colocar um de camuflagem, porque assim, se você pôr um equipamento aqui, você vai ter que destruir depois e vai perder 50% do valor. Então se você colocar 500, você vai destruir por 250, então não vale a pena. A não ser que você queira desempenho, mas aí eu também não acho bem interessante não. Outra coisa também é que você consegue fazer pontos da Darkness Rising, tá? E eu tô deixando inclusive os benefícios aqui no vídeo enquanto eu falo, porque a cada 4.000 de XP você consegue pegar uma fração de ponto. Então quando você completa 20.000 de XP ao todo, você completa 5 frações de ponto, que aí já vão diretamente em um ponto da Season Darkness Rising. Lembrando que a Season tá ativa por 39 dias, então é bem interessante você rushar, até porque o Osório tá no level 100 e tem excelentes recompensas aqui que valem a pena demais você completar a Season, tá? Outra coisa aqui, galera, a oficina tá
com novas customizações. Eu gosto bastante dessa parte, tem gente que não liga, mas inclusive eu já coloquei essa skin aqui de garagem que tá muito bonita, galera, de verdade mesmo. Vocês podem notar várias adições aqui de Halloween, os meus tanques com 4 marcas aqui, né, e as abóboras aqui também, a parte visual aqui tá bem interessante, então você pode customizar a sua garagem apertando o botão, a seta para baixo aqui, tanto no PS quanto no Xbox. É um conteúdo bem legal para quem tem interesse nessa parte. Outras coisas bem legais aqui de ressaltar, pessoal. A gente está com a on-track do Leclerc Series. Leclerc Series, para quem não sabe, é a principal linha aqui do modo Cold War. Então eu vou até mostrar para vocês aqui enquanto eu passo algumas fotos do tanque. Porque caso vocês queiram fazer a linha, ela vai estar com bônus por 2 semanas, tanto de prata quanto de XP. Para quem não sabe, on-track é um benefício que a Game coloca, ela seleciona uma linha inteira, e aí você consegue ter 30% de desconto em todos os tanques, como vocês estão vendo aqui agora, e também consegue um bônus progressivo, ativo, de 25% em todas as suas partidas no XP. Então você consegue fazer o tanque muito mais rápido e também de uma maneira eficiente. Além disso, você consegue desconto na compra dos tanques em prata, então é bem interessante. A linha do Leclerc, galera, ela começa aqui pelos XA25T e XA40T. Ela passa para o MX-30A na primeira era, depois ela passa para os MX-30B aqui. Primeiro o 30B, depois o B2, depois o B2 Brenos. Esses tanques aqui, além de serem excelentes, eles também contam com metralhadoras, o que é muito interessante porque essa mecânica foi bufada, ela já é muito interessante para bater em tanque leve, tanque médio ou tanque sem blindagem. Isso aqui é extremamente OP, tanto que eu estou deixando para vocês um vídeo enquanto eu falo de uma kill que eu fiz aqui com 30B que eu tô fazendo a linha também. E quando a gente passa pra terceira era, galera, simplesmente os tanques aqui ficam os melhores. O MX-32, o MX-40 são dois tanques que tem dano por minuto aqui no jogo, eles são um dos melhores nesse quesito. E quando a gente chega na linha final, tem o Leclerc aqui Series, que é um dos melhores tanques aqui da segunda, dos tanques modernos no geral, né? Tanto que ele, inclusive, entregou várias variantes aqui pra gente, no Leclerc Ares Proto, por exemplo, no Leclerc T4. Então, os Leclerc são os melhores tanques aqui do Cold War, tá? Os melhores pesados. Vale muito a pena fazer essa linha, lembrando que você precisa ter uma bala muito grande aqui na prata. Então, fazer uma linha de Cold War, não é que nem no World War 2, por exemplo, que você gasta 18, 19 milhões ao todo. Essa aqui você pode colocar uns 50, 40 milhões aqui no mínimo, porque é uma linha muito cara, as do Cold War aqui. Além dos tanques no preço da compra ser muito alto, você ainda também tem os equipamentos, as melhorias que tem por dentro do tanque. Às vezes, por exemplo, você pegar um canhão, pegar uma torre, upar, né? É muito caro, é papo de 700, 600 mil você melhorar o upgrade de um tanque. Então, você realmente precisa ter uma prata significativa na oficina, de modo que se você é iniciante, eu não recomendo você fazer linha de Cold War nesse momento. Foca primeiramente em linhas aqui do World War 2. Outra coisa aqui também, galera, que a gente tá com 4 dias ao todo de tempo prêmio de graça para vocês pegarem, tá? Primeiramente, a gente pode até olhar aqui nessa operação Random Encounter, que te dá um dia de prêmio só para você ganhar 3 partidas. Bem interessante, porque vai ficar ativo por essa semana aqui inteira. E para você concluir e ganhar 3 dias de prêmio, você tem que pegar a operação de maestria aqui no jogo, que vai estar ativa por 2 semanas ao todo. Isso aqui é bem interessante porque você, aqui na parte dos challenges que eu estou deixando para vocês de forma aproximada, você vem aqui e seleciona uma classe. Nisso que você selecionar uma classe, tem todas, tá? Médio, pesado, TD. Recomendo que vocês selecionem a classe que vocês mais jogam no World of Tanks. Eu, por exemplo, selecionei a classe de médio. E aqui você, dos pontos do total de 5 a 55, você ganha várias coisas aqui. Primeiramente você ganha prata, depois você ganha consumíveis, depois você ganha impulsos, mais consumíveis e impulsos, e na linha final você ganha 6 impulsos de V6 de comandante e 3 dias de prêmio. Galera, 3 dias de prêmio, para quem não sabe, tá 650 de ouro. Então, para quem não investe com frequência no World of Tanks, você consegue aqui 4 dias, que dá pra, por exemplo, você no final de semana fazer uma prata aqui no tanque de Cold War. Bem interessante, porque isso aqui é só você basicamente jogar o jogo. Para aquela operação de maestria, inclusive, você vai ter que jogar aqui basicamente e pegar as maestrias, porque a Ace Tanker tá valendo 5 pontos, a medalha de classe 1, 3 pontos, a medalha de classe 2, 2 pontos, e a medalha de classe 3, 1 ponto. Então isso aqui são recompensas, conforme você vai jogando o jogo, quanto melhor você joga, mais você consegue as recompensas de forma rápida. Lembrando que para você conseguir completar ela inteira, você só precisa de 55 pontos. E aqui, pessoal, também não podemos esquecer que a Long Haul está sempre ativa aqui em todas as semanas. Você pode concluir ela 2 vezes e consiste em você ficar entre os 7 nas partidas em 75 batalhas. Quando você pega 75 batalhas, você pega uma recompensa e você repete o processo e ganha mais uma recompensa. E quais são essas recompensas? Baúzinhos aqui aleatórios. Você pode pegar o baú básico, você pode pegar o baú intermediário, você pode pegar o baú de general.
Isso pode ser numa derrota ou numa vitória, tá? Você tem que ficar entre os 7, independente se for vitória ou derrota. E aí, caso você complete elas, você pode dar a mesma chance que o Fábio SPFC. Como eu vou mostrar nesse vídeo aqui, que eu prometi pra vocês, tem mais uma mitada épica no baú. É, galera, não tem como, né? Eu tô muito abençoado aqui e no vídeo passado eu tirei o Highlander também, que vai estar aqui no link da descrição, o episódio com a Night Stalker. Também temos bônus aqui quando você completa mais níveis da Darkness Rise, então eu sempre recomendo que vocês, além de completarem os 100 níveis, peguem mais níveis bônus. Então isso está bem interessante porque você consegue bônus de comandante no XP, bônus de prata e bônus de XP aqui para fazer linhas de maneira mais rápida. Agora, pessoal, primeiramente a estrutura desse vídeo vai funcionar da seguinte forma. Eu vou primeiramente passar os superpoderes dos tanques monstros e aí em sequência a gente vai colocar uma partida para vocês do Pharaoh's Fury, porque eu concluí a minha coleção de tanques monstros, então estão todos completos aqui, tanto que a gente pode até olhar no World War II com mais precisão. Já tem o Night Stalker, que é a nova tanque do Halloween, Bellerophon, Chimera, Holyhound, Panzer 58 Musk, que é o Wright, né? O Asterion, o Dragon e o Death Chariot aqui. Lembrando que eu estarei deixando no link da descrição e também no elemento final aqui o vídeo desses tanques aqui, porque eu cito toda a operação da Monster Hunter, que é a operação que você consegue pegar um tanque desses aqui de graça, tá? Você só precisa coletar alguns pontos. Lá nesse vídeo eu explico tudo de forma detalhada. Lembrando que a Monster Hunter vai ficar ativa ainda por mais 2 semanas, até o final do Halloween ali, perto do dia 4 de novembro. Então você ainda consegue ter um espaço para rushar, e é bem interessante porque você ainda vai conseguir pegar um tanque monstro de uma maneira totalmente 100% gratuita. Agora é o seguinte, vamos dar uma passada aqui pelos tanques com superpoderes. E aí depois eu vou entregar pra vocês uma partida com Pharaoh's Fury e também uma tank review dele, porque ele é um dos tanques que eu mais considero vocês pegarem, principalmente se você for um iniciante aqui no game. Inclusive eu vou dar uma dica extra de como concluir a Monster Hunter com mais agilidade aqui no final. E agora, galera, entregando pra vocês um conteúdo de todos os superpoderes aqui de cada tanque. Primeiramente o Lycan, que ele consegue ter uma velocidade melhor quando ele tá 100% carregado, que é esse bônus aqui que ele fica ativo. A taxa de tiro melhora, tudo melhora no tanque, precisão, mobilidade. E quando você descarrega, esse impulso volta ao normal. Então ele fica um tanque que quando está 100% carregado, tem uma melhoria geral aqui, o que é bem interessante. Galera, a Night Stalker inclusive tem 3 estados dentro do tanque, o que tá bem interessante. Lembrando que esse tanque aqui tem 2 armas também, ele tem é como se fosse um tanque de canhão duplo aqui no Halloween. Então ele tá bem interessante também. A Rosal, pessoal, ela tá muito engraçada, porque ela tá com 2 munições aqui. Uma munição, inclusive, que faz o tanque levitar. Cara, é uma coisa assim impressionante. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu comecei a rachar o bico, porque eu tava atirando do nada e meu tanque começou a levitar, subir. Eu lembro que eu não entendi nada, mas é um poder aqui bem especial dela. O Centurion Bellerophon, ele tem 3 tipos de munição. Uma munição muito engraçada porque você consegue atrair o tanque pra você, não importa a distância que ele esteja. Então, tipo, digamos que o tanque esteja a 200 metros, quando você atira com essa munição, o tanque vem pra cima de você como se fosse tipo um imã, assim, é bem interessante. O Holyhound, pessoal, ele tem um super poder bem legal, que conforme ele vai tomando tiro, ele vai ficando com melhorias gerais no tanque. Ele fica mais rápido, o tanque carrega mais rápido, ele dá mais dano. Então isso aqui é bem interessante porque é praticamente uma adrenalina que você vai tendo aqui no tanque conforme você vai tomando os tiros, né? Então ele fica melhor a cada tiro que toma. Galera, a Monster Egg ela tem 3 munições aqui que são específicas para cada tipo de tanque. Então esse tanque aqui ele é bem legal porque ele consegue furar todos, ele consegue ter uma vantagem sobre todos, porque para cada munição ele enfrenta um tipo de tanque aqui que está ranqueado aqui na foto que eu estou deixando para vocês agora. Aqui, pessoal, no Asterion, assim como no Dread Dozer também, que é um tanque que eu estou deixando para vocês aqui, essa escavadeira deles é muito interessante porque faz o inimigo meio que capotar. Aí o tanque fica de cabeça para baixo, fica muito vulnerável. Lembrando que para você atingir esses tanques aqui, você precisa encostar a cavadeira em algum, né? Então tá bem interessante. Além disso, o Dread Dozer também tem uma munição AP e HE. Já o Fangula, que é outro tanque que está licenciado e junto com o Dread Dozer não estão mais à venda e nem também disponíveis para vocês pegarem aqui no Monster Hunter, eles têm uma bala P e uma bala HE. Não tem tanto destaque assim, é mais algo assim meio que padrãozinho, né? Não tem um super poder tão especial, a não ser o Dread Dozer, que tem essa escavadeira que é muito forte.
E aqui, pessoal, a criatura, na tradução aqui, ele é um dos melhores superpoderes porque ele consegue invocar raios nos inimigos, que aí, numa determinada direção você começa a tomar dano por um raio. Além disso, também ele tem uma bala muito forte que dá 1000 de dano, tá? E aqui, galera, o Spectre é um tanque gratuito, então pra caso você não tenha nenhum tanque monstro, você ainda consegue acessar esse modo aqui do Monster Mash no Halloween, porque você tem ele de graça. Então ele é um tanque bem rapidinho, ele não tem um superpoder tão especial, porque ele é um tanque padrão, né? Então ele tá bem frequente aqui, mas ele fura todo mundo, ele tem uma velocidade bem interessante. Ele é praticamente um TTT4, 85 aqui do Halloween. E aqui, pessoal, pra mim, o melhor superpoder do jogo é o Dragão Eslavo KV5. Cara, esse tanque aqui ele é tão bom, vocês não tem noção. Ele tem 3 balas. Primeiramente, a bala de lança-chamas dele, que é muito interessante pra você quando está perto do inimigo, né, de fato. A 50, 30 metros, quando você está quase fazendo face hug. A segunda bala dele é uma bala HE que coloca fogo em qualquer tanque, mesmo que não fure. Mesmo que não fure, qualquer tanque vai tomar fogo. E um ponto bem interessante é que a maioria do pessoal não usa consumível. Então, quando eu joguei com esse tanque aqui, era muito comum de eu deixar os caras com munição quebrada, com esteira, com canhão. Os caras não ficavam com o tanque praticamente andando só. Então, ele é sim um dos melhores tanques aqui com superpoder. E ele ainda também tem recuperação ativa de HP. Então, quando você vai tomando tiros, você ainda vai recuperando seus pontos de vida de uma maneira muito rápida, inclusive. E aqui, galera, o Dragon, que é um dos poderes mais da horas aqui. E também ele tem uma skin extremamente bonita aqui na versão roxa. Ele tem um poder exclusivo de se teletransportar pelo mapa. Então ele consegue dar respawn em vários pontos específicos. Muito interessante também esse modo aqui. E no Death Chariot, galera, a gente tem um canhão que é canhão normal. E ele tem uma bala secundária, que é um lança-míssil assim, que vai inclusive numa versão de caveira. Ele dá 1k de dano, é muito forte, mas ele é muito lento, esse míssil. Porém, ele compensa principalmente por ele ter bastante HP, bastante habilidade e ser um tanque bem forte aqui nesse modo. O Feroz, galera, como vocês viram na gameplay, ele tem um lança-chamas e também ele tem o DPM muito forte, tá? Bem interessante isso. Porque o tanque, além de ser uma excelente opção para você, caso você queira fazer prata no jogo, ele também está numa versão bem legal aqui de Halloween. Lembrando que ele é o único tanque aqui do Cold War, dos tanques modernos, que você pode pegar na Monster Hunter. Então vai ter review desse tanque aqui justamente por isso, porque ele é a minha escolha e ele está muito bom aqui no Cold War. Aqui, pessoal, ainda temos também o Right Panzer, que é um dos superpoderes mais engraçados, porque conforme você vai dando tiro nos inimigos, você consegue drenar o HP deles. Então, digamos que você faça 200 de dano no inimigo, você vai conseguir ter 200 de HP. Isso é muito engraçado, porque você vai tendo uma proporção de dano que é muito legal. Conforme você vai fazendo os danos, você vai recuperando seu HP também. Outros aqui que dá pra destacar, galera, o Craft Panther, ele é um tanque muito interessante porque ele fica camuflado, ele fica como se não tivesse sendo visto na partida, porque, pra quem não sabe, nesses 3 mapas de Halloween que temos, que eu não citei pra vocês, mas o Halloween tá disponível nas versões de Highway, de Prokhorovka e de Himmelsdorf aqui em todas as versões de Halloween. Tô deixando algumas fotos pra vocês aqui dos mapas. Muito interessante porque são 3 mapas bons aqui, independente da rotação. Então é bem legal porque fica um modo bem divertido. E esses mapas aqui ficam diversos de Craft Panther espalhados pelo mapa. E esses Craft Panthers inimigos, ou inimigos aliados, você não fica detectado. Você fica como se fosse um tanque morto. E aí você atira normal e ninguém te vê. É um modo extremamente OP também. E aqui no Bog Horror nós temos uma mecânica que é bem interessante, porque quando você atira nos inimigos uma determinada munição, fica tipo umas árvores assim te prendendo, como se fosse tipo quebrando sua esteira de uma forma mais do Halloween assim. E aqui no Kaju aí é um poder aqui que dispara raio elétrico bem rápido e também libera um sopro atômico de fogo que causa dano pesado a quem estiver perto do tanque. Então caso você encontre um Kaju nesse modo, é bem raro porque ele é um tanque raro aqui, né, de fato. Não fica perto dele porque ele tem um poder muito forte para combate a curta distância. E o Arachnid, para fechar aqui, ele tem um super poder que ele simplesmente pula nos inimigos por ser um tanque aranha. Eu não vi esse poder na prática ainda porque ele é um tanque bem raro. Para quem não sabe, eles tiraram alguns tanques aqui do evento de Halloween para você comprar ou para você ganhar também. Para você comprar, eles tiraram o Fangula e o Dread Dozer. E para você ganhar, eles tiraram vários tanques aqui, principalmente os mais iniciais, que eu vou até mostrar para vocês aqui agora. O Lycan, o Bog Horror, o Revenant Craft Panther, o Gorsh, o Kaju. Esses tanques não estão disponíveis mais para você pegar na Monster Hunter, mas você pode comprá-los, tá? E aí, dando uma recomendação, o único tanque que eu recomendo, até porque você vai jogar no World War II com eles, esse modo aqui vai ficar só ativo por 2 semanas, né? Então acaba que não vai valer a pena você só pegar o tanque por conta do modo. O único que vale realmente é o Lycan, porque ele tá 3.200 de ouro, os outros estão bem caros, são bem ultrapassados, tá? O KV5 no World War II é bem defasado, porque ele é muito grande, tem
muito ponto fraco. Tem essa parte da cúpula aqui que eu tô deixando pra vocês. O Caju Idem também. Esse tanque é praticamente o stock, então não vale a pena você gastar 3k e 400. E o Rebrand Craft Panther também é praticamente um Panther de linha. Então, galera, o que eu vou entregar pra vocês aqui agora... Vamos começar aqui com as partidas do Furrows aqui no Cold War, tá? No modo moderno mesmo, pra até testar o ganho de prata dele. Ver como que o tanque se sai. E aí, na sequência dessa partida, eu vou trazer uma Tank Review dele bem especificada, com várias dicas boas também, se vale a pena pegar o tanque, como que eu concluí a Monster Hunter rápida, e também outras informações aqui de dicas de equipamento, dica de tripulação. Então esse vídeo tá bem completo, já deixa seu like se você ainda não deixou, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Bora aqui pra gameplay. E agora, galera, para continuar nesse clima de Halloween, a nossa partida de Faraó vai ser aqui no mapa Highway, na sua versão de Halloween aqui. Muito legal essa versão, vocês podem ver que ela tá bem bonita, né? Eles capricharam nesse conteúdo visual do game. E aqui no Cold War, inclusive, os respawns são diferentes. Ali vocês podem ver também, deixa eu só aproximar com a minha... Olha lá, tem uma aurora boreal ali, sei lá o que é aquilo, né? Tá bem da hora. E já tem cara atacando e eu tô olhando o mapa, né? Bem da hora minha gameplay aqui. Mas assim, galera, eu escolhi esse tanque principalmente porque ele é um tanque de Cold War. Eu recomendo pra vocês que são iniciantes, principalmente esse tanque, porque assim, ele demanda muitos pontos, 550, mas eu concluí muito rápido, então vocês conseguem fazer o mesmo aí na oficina de vocês. Nada impossível, tá? Ainda mais se você foca no jogo. Ele é o único tanque de Cold War da listagem dos tanques de Halloween, e é muito interessante porque o ganho de prata num tanque de Cold War ele é muito mais elevado do que, por exemplo, um ganho de prata no nível 8 ou no nível 9. Então é bem interessante vocês conseguirem esses tanques aqui, porque você vai ter um ganho de prata muito grande. Ainda mais você que não tem muito tempo no jogo, é bem interessante você ganhar prata pra você fazer sua primeira linha, conseguir seu primeiro tier 10 mais rápido, porque faz sentido isso aqui. Eu já joguei uma com ele, uma partida de derrota, deu 350 mil de prata, então tá bem interessante nesse ponto. E aqui eu tô pegando um posicionamento excelente aqui no modo Cold War, que eu encaixei aqui. Minha primeira partida nessa versão desse mapa, né, invertido que eu digo, porque o respawn do World War II é diferente também. E eu tô conseguindo farmar os caras de longe, e aqui mostra, inclusive, pra vocês que o Cold War tem um True Vision aqui, que na prática é você conseguir mirar nos tanques sem eles estarem spotados. Você consegue ver a silhueta deles ali a 1 km de distância, por exemplo. Aqui tá bem difícil de matar aquele TR ali, porque tá a 1 km de distância e o jogo tá favorecendo ele pra não morrer ali, porque o tiro da morte é sempre o mais chato aqui pra finalizar os caras, velho. Tá 9 a 11 aqui, eu já tô com quase 6k de dano combinado, dá pra pegar mais até. Porém, eu tô com HP cheio, vou tentar manter isso aqui, até porque essa partida vai precisar. Vou até dar uma olhada aqui pra ver como tá aqui a lateral. Ó, nossa, tem bastante cara, hein? E aqui o Faraó, ele parece ser um tanque bom até. Tipo, ele não é o principal aqui da... Opa, olé! Errou a TG, meu filho? Agora tu vai tomar também pra gato otário. Nossa, esse BMP é bem ruim, né? Tomou duas aqui. O dano dele é legal, ele tem 2 balas da PDS aqui, ele tem uma bala explosiva também legal. Lembrando que eu vou trazer pra vocês um conteúdo de garagem com ele, com review. Então, pra você que quer esse tanque, fica nesse vídeo até o final, porque ele vai estar muito completo, porque eu vou passar as melhores dicas de tripulação e equipamentos, e algumas skills também que são bem específicas pro Cold War, tá? Aqui vamos tentar trazer a vitória, porque tá uma partida parelha, 8 a 8, né? Cara, vai dar pra fazer um dano combinado legal. Esse aqui eu já tô com 4. Eita, cara, que susto, mano. Mano, passei esse trem aqui do caralho. Cara, que susto, velho. Ai, meu Deus. Vamos bater com esse cara aqui. Opa, nossa. Foi uma batida nessa aqui, velho. Ó que agora eu tô sendo alvejado pelos caras da direita, né? Vamos pegar uma posição de suporte aqui. Nossa, quase. Cara, essa partida tá assombrosa aqui, velho. Bom, vamos atacar. Tá 8 a 5 já, estamos com vantagem numérica. Ó, tem algum tanque com a TG... Não, é Brenos, né? É o Brenos. Ele tá com metralhadora lá em cima. Eu vou atacar o M103 aqui, porque aí eu consigo pegar não só o dano dele, como o scout dos caras do fundo. Olha lá, tem um cara aqui. A mira dele não tá 100% perfeita andando, mas padrão até.
Vamos bater de novo no cara aqui. Beleza? Bom, vou usar o chassi do cara agora a favor aqui pra fazer um side scraping. Estratégia bem interessante, né, ó. Deu bounce. Então, bem... Side scraping na prática é bem legal. Deixei ele com 11 de life aqui. Já passei dos 10k de dano direto aqui. E mais de 4k de dano auxiliado aqui. Muito boa partida com o Faraó. Ainda tem mais uns daninhos pra pegar aqui ainda, hein. Pelo menos uns 2 tiros aqui no mínimo. Dá pra pegar. Aí se movimentou ali. Nossa, o Breno tá full life, inclusive. Eu vou ecoar porque ele vai querer me puxar, né? Tô com 1k de HP só. Aí se ele vier, o time dá auxílio daqui. Vou esperar. Tem o Monster Egger também, que eu não sei onde esse cara tá. Deve estar camperando aqui pela esquerda ou lá na base. Beleza, bora atacar agora. Ele já tá virado ali. O Monster Egger tá aqui nas costas, viu? O bom é que ele vai matar o cara, ele vai dar pra fazer um dano aqui. Ó, mirei certinho na esteira, hein? Isso que ele tava no movimento ainda. Aqui eu não perco dele agora. Ele precisa de mais 2 tiros pra me matar e vai ter a cobertura da Monster Egger. Nossa, agora já era. Essa Monster Egger tá muito roubada, né, cara? Cara, que partida, hein, galera? 16k de dano combinado aqui. Até passou, inclusive. No mapa Hell's Highway aqui, muito bom. Mapa de Halloween aqui, bem da hora. Ficou um conteúdo especial de Halloween, né? Isso que... Ô, louco, caraca! Caraca, galera, 600k de prata, mano. Partida de 5 minutos e 30 aqui. Esse tanker aqui com ele, muito bom. Carreguei o time aqui, né? O segundo cara que fez mais dano aqui foi o BMP, 6.700, praticamente a metade, né? Um pouco mais ali. Muito bom. Agora vamos entregar um conteúdo de oficina aqui com uma review do tanque aqui pra vocês. Bom, galera, excelente partida aqui com o Ferals. Agora vamos entregar um conteúdo de review pra ele, porque... ele me surpreendeu muito, eu não pensei que ele seria um tanque tão bom assim quanto que ele está sendo. É uma excelente opção aqui por 550 pontos. E aí vocês podem até estar pensando, é muito ponto? Não, porque a dica que eu vou dar inclusive é para você jogar com um tanque monstro, para você fazer as operações mais rápidas. Tô deixando para vocês na tela nesse momento quais são as possibilidades de ponto. Então você consegue ponto não só por pegar kill, como também por pegar XP. E se você joga num tanque monstro, você ganha um bônus progressivo. Então é bem interessante, para caso você já tenha um tanque assim monstro, vale a pena jogar tanto no World War 2 como no Cold War com os tanques, porque você vai ter um ganho ainda mais rápido. Então você consegue concluir essa operação de uma forma muito tranquila. Não é um bicho de 7 cabeças, tá, galera? E aqui entregando o conteúdo sobre o Ferals. Vamos começar falando primeiro sobre o canhão dele. Ele tem o cano de 105mm aqui, como vocês estão vendo, 0,25 de precisão, 10 tiros por minuto, 460 de dano. Ele tem uma penetração de 4,26 na primeira bala e 4,94 na segunda bala. Além disso, também ele tem uma hash de 250mm de perfuração muito alta, né? Uma bala explosiva muito forte. E as duas balas dele são APDS, tá? Partindo pro dano, 460 nas duas balas APDS e 570 na bala hash, o que é bem interessante para você pegar tanques que não tem tanta habilidade, tanques leves assim, que você fura de uma maneira muito fácil com essa penetração de 250 e também dá um dano muito mais alto. Aqui na parte da torre ele tem 635 metros de visão com equipamento de lentes, tá? Então vale ressaltar isso porque, por mais que no Cold War tenha outro Revision, aqui você consegue ganhar muito auxílio, como vocês viram na partida ali. Eu consegui algo na casa dos 4k, o que é bem interessante para você fazer marca, mais prata nas partidas e ajudar o time de uma maneira mais eficiente. Além disso também ele tem 37 graus de rotação aqui na torre e 2.800 pontos de HP. Na parte do motor, bem interessante, porque ele tem uma velocidade máxima de 70 km por hora, uma reverse de 27 km por hora e uma potência de motor que está nos 900 cavalos aqui, além também de ter 15% de chance de fogo aqui. Na parte do chassi ele tem 44 graus de rotação e ele tem excelentes taxas de resistência de terreno, o que faz o tanque ser na prática muito veloz e ágil. E na parte do rádio, que não importa tanto, 553 metros aqui. Os equipamentos que eu indico para ele, galera, primeiramente, padrão para todos os tanques, pilão e ventilação, tá? Isso aqui vocês podem manter em 90% dos tanques aqui, porque não muda. E o terceiro equipamento que eu indico para ele é lentes ou estabilizador. Lentes você copia o meu estilo de jogo, que é mais ofensivo, que é mais para spotar. Isso aqui vale bastante a pena, porque você não só consegue fazer mais auxílio na partida, como dano direto também, porque você consegue spotar para ti mesmo. Então, isso é um ponto bem interessante da lentes. Fora que o tanque fica extremamente
com muita visão aqui. E você consegue spotar inimigos a vários metros de distância, o que te garante um bom dano combinado para você fazer marca, fazer mais prata no geral. Ou se você não curte esse estilo de jogo, eu recomendo que você coloque estabilizador. Porque como vocês viram, a mira dele não é 100% precisa andando, e com o equipamento de estabilizador, isso reduz em 1/5. Então faz bastante diferença, você vai começar a acertar muitos mais tiros andando, e a sua mira vai ficar mais fechada. Nos consumíveis, galera, padrão, tá? Não tem muito pra onde fugir. Kit grande de conserto, kit grande de médico e ração, tá? Não façam muita diferença. E aqui na parte do loadout da munição, eu vou repetir a mesma coisa que eu falei no Osório. Se você quer desempenho, coloca a segunda bala, porque ela tem uma perfuração de quase 70 a mais de dano de perfuração. Então é muito interessante, porque a primeira tem 426 e a segunda tem 494. Como eu prefiro desempenho, eu coloco essa de 494. Caso você queira o foco de prata, você coloca a primeira bala. E aqui na bala hash eu recomendo que você carregue pelo menos 5, tá? Nas características por dentro do tanque, vamos destacar o seguinte nele. Ele tem 4.503 de DPM. Não é excelente aqui, mas já está muito bom para o Era 2. Um ponto fraco dele é que ele tem só 5 graus de depressão. Mas não é um problema tão grande porque o tanque ele tem um perfil baixo, como vocês estão vendo. Ele não é um tanque tão alto que sofre de depressão assim. E para quem não sabe, caso você queira ativar esse modo aqui de olhar as características do tanque, você precisa primeiro apertar o X. Quando você abre essa tela, você aperta o botão Y aqui no Xbox ou o botão triângulo no PS. Outras coisas também a serem destacadas do tanque. Ele tem 1.500 metros de velocidade de bala aqui nas balas da PDS e 730 na bala hash. Ele também tem um bônus de prata muito interessante, tanto que vocês viram que ele é um bom moneymaker que tá ali na parte da gameplay. E aí é a principal dica que eu dou. Você precisa realmente de um tanque Cold War para fazer prata, que é o principal intuito aqui de um tanque moderno aqui, Premium. Então, por isso que eu sempre considero esse tanque em relação aos demais monstros, porque os monstros não têm características por fazerem prata. Principalmente porque só tem médio, pesado ou leve, então acaba que não tem uma TD, por exemplo, para você fazer muita prata. O Rosal não está ativo aqui para vocês pegarem de graça, então não tem TD. Fora que tanque com nível 8, nível 7, nível 9 hoje no jogo tá muito defasado para prata, tá? Os tanques de Cold War estão bem melhores nesse quesito. Então vale a pena demais escolher o Feral's Fury, porque ele tá com um bônus incrível de prata e vai ser a principal escolha para caso você seja iniciante no jogo. Vale a pena rushar no game nessas semanas aqui para pegar o tanque, tá, galera? E aqui, pessoal, na parte da tripulação, a gente tem que realmente dar uma olhada aqui, porque eu coloquei a skill de irmãos em armas, menos 10% de reload, menos 10% na sua precisão, 12% a menos na sua dispersão, que faz o tanque ser mais efetivo para atirar andando. Isso aqui é uma skill que se chama Snapshot, que reduz principalmente a dispersão da torre. Run Gun, que é uma skill que melhora 10% do seu tiro em movimento. Skill de camuflagem, que dá 10% em todos os seus fatores. Skill de concertos, que dá 25% a mais nos seus tempos de reparo. Sexto sentido, que é padrão para todos os tanques. E a skill de visão, que dá 6% a mais no seu view range. O interessante para você combar essa skill com equipamento de lentes, tá? Então podem replicar essa tripulação para vocês no Ferals, que tá muito boa, inclusive. E aqui, pessoal, uma dica bônus para você que quer fazer mais prata aqui com o Ferals ou com qualquer tanque do Cold War. Quando você está aqui na tela inicial, você aperta o botão Y aqui no Xbox ou o botão triângulo no PS, você vai abrir a parte de impulsos. E esses impulsos aqui são muito interessantes, porque você consegue tanto impulso de prata, quanto impulso de XP livre, impulso de comandante, impulso de XP normal. Então, para quando você quiser fazer linhas, quando você quiser upar comandantes, quando você quiser fazer XP livre ou quando você quiser fazer prata, sempre ative esses impulsos, porque eles vão te dar um ganho ainda maior de qualquer coisa que você selecionar. Por exemplo, o ganho de prata, ele dá um impulso de vezes 2, então numa partida que você vai fazer 300 mil, você faz 600. Fora que nos comandantes tem bônus aqui que inclusive vão às 10 vezes, então isso aqui é muito interessante, porque conforme você vai fazendo contratos, concluindo operações do jogo, você vai ganhando esses bônus e aí você deixa acumulado na oficina. Pra vocês terem uma noção, só de comandante eu tenho 1404 aqui de vezes 4. Impulso de XP então, pô, cara, de vezes 2 eu tenho 1120. De vezes 3, 610. Cara, é muito interessante porque isso aqui vai te ajudar demais a concluir qualquer objetivo que você tem no jogo mais rápido. Seja uma linha até o tier 10, seja uma prata. Então, uma dica bem extra aqui pra vocês. E aqui, pessoal, eu queria saber no espaço de comentários de vocês se vocês já concluíram a Monster Hunter e se sim, qual tanque que vocês já pegaram.
porque eu quero ver a escolha de vocês. Lembrando que eu fiz um vídeo recentemente, na semana passada já, sobre o evento Monster Hunter, complementando esse vídeo aqui do Halloween. Então é muito interessante, para caso você não tenha visto ainda, tá aqui na parte da esquerda do vídeo, e na direita do vídeo agora tá passando para vocês assistirem a nova Night Stalker, que tá muito boa aqui, tá, galera? Então é um tanque que tá realmente muito bom. Vocês podem assistir que vocês vão gostar, a gameplay tá bem da hora. Muito interessante, porque vocês vão dar risada com as minhas partidas ainda, porque foram muito boas, tá? Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Um grande abraço pra vocês, tamo junto, compartilha meu vídeo, dá like, se inscreva e até o próximo conteúdo. Tamo junto e um abraço.